Bom dia, senhoras e senhores deputados. Queria começar por cumprimentar muito especialmente a Ordem dos Médicos, a delegação, presidida pelo Sr. Bastonário, pelo Sr. Dr. Carlos Cortes, a disponibilidade de estar aqui connosco e, sobretudo, a disponibilidade em colaborar com o processo de especialidade relativo ao estatuto, à proposta de estatuto da Ordem dos Médicos e a disponibilidade que a Ordem dos Médicos manifestou desde o início em colaborar com este grupo de trabalho que assinalamos e que aqui hoje, naturalmente, concretizamos. O Sr. Bastonário julgo que conhece a metodologia, portanto, tem uma intervenção inicial de até 10 minutos. Depois os grupos parlamentares farão as questões em conjunto e o Sr. Bastonário depois terá uma intervenção final de 10 minutos para responder às questões ou para fazer as reflexões que entender partilhar. Não havendo nenhuma questão prévia a colocar, eu dava então a palavra ao Sr. Bastonário, da Ordem dos Médicos, para a sua intervenção inicial, quando entender que pretende iniciar a sua intervenção. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu cumprimento, em primeiro lugar, a excelentíssima senhora Presidente desta Comissão Parlamentar e, em seu nome, cumprimento todos os deputados e também agradeço aqui a disponibilidade dos senhores deputados em receberem as ordens profissionais, neste caso concreto hoje, a Ordem dos Médicos, para um tema, como muitos outros, este é um deles, que é de particular relevância, de particular importância para os cuidados de saúde e para o futuro da saúde no nosso país, de uma saúde de qualidade. Eu só queria aqui apresentar a delegação da Ordem dos Médicos. Está aqui comigo o Sr. Presidente da Secção Regional do Sul, professor Paulo Simões, a senhora Secretária do Conselho Nacional da Ordem dos Médicos, doutora Patrícia Pacheco, os senhores representantes do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos, na sua vice-presidente, doutora Maria da Luz, e o senhor Secretário do Conselho Regional do Norte, doutor Augusto Magalhães. Também a acompanhar-nos está o nosso assessor jurídico, doutor Luís Filipe Pereira. Em primeiro lugar, e já que tenho somente 10 minutos para conseguir, enfim, expor aqui sucintamente aquelas que são as matérias que mais nos preocupam, e penso que todos os senhores deputados estarão convosco o extenso documento que já fizemos chegar à Assembleia da República sobre a matéria, sobre esta matéria, sobre os assuntos que mais nos preocupam, de forma que aqui eu gostaria de fazer um enquadramento mais conceitual daquilo que entendemos que deve ser o Estatuto da Ordem dos Médicos e recordar aqui que a saúde sempre teve, já, enfim, desde milénios, mas de forma muito mais complexa e muito mais atenta nestes últimos anos ou décadas, uma regulação absolutamente essencial e esta regulação visa fundamentalmente a defesa dos cuidados de saúde, a defesa das pessoas, a defesa dos doentes e a sua segurança. E por isso Portugal adotou aqui um dispositivo que coloca essa regulação em duas áreas fundamentais, nomeadamente a heterorregulação, portanto o Estado aqui, concretamente o Ministério da Saúde e as suas dependências, as suas instituições, fazem essa heterorregulação da profissão. E depois há aqui outra concepção, que é uma concepção, enfim, das sociedades modernas e muito aplicada na União Europeia, que é a autorregulação. Eu queria também relembrar que o Estado também decidiu ter uma regulação que é dependente, direta ou indiretamente, do Estado e uma regulação independente. E este aspecto é muito importante, em que a regulação da saúde feita de forma independente tem algumas instituições. Conhecemos a entidade reguladora da saúde, é autónoma, completamente independente do poder político, e a Direção-Geral de Saúde, que tem aqui características, enfim, mais técnico-normativas, que também goza de independência. A autorregulação em Portugal é feita pelas ordens profissionais, neste caso pela Ordem dos Médicos, que também assume aqui este caráter de independência, de não deixar que haja aqui intromissões externas, sejam elas políticas, económicas, enfim, qualquer intromissão externa, porque a Ordem dos Médicos também tem que ter aqui uma atividade, ela também técnico-normativa, no âmbito da autorregulação,
perfeitamente independente, já que toca aqui a 2 ou 3 áreas muito sensíveis, nomeadamente da autorregulação propriamente dita normativa, técnico-normativa, através das normas, das várias normas que a Ordem dos Médicos emite, mas também numa área muito sensível, e eu reconheço que aqui a Ordem dos Médicos tem tido e terá que ter ainda um papel, enfim, mais dedicado naquilo que diz respeito à autodisciplina. Em relação à Ordem dos Médicos, eu queria que fosse aqui muito claro para os senhores deputados que aquilo que entendemos que uma Ordem dos Médicos tem que ser é uma instituição com características profundamente e exclusivamente técnicas e científicas. Em vários domínios, no domínio assistencial, no domínio da formação médica, por exemplo, no domínio da ética e da deontologia. A Ordem dos Médicos não é nem um partido político, nem é um sindicato médico. Como sabe, a profissão médica tem sindicatos que desempenham muito bem o seu papel. Posto isto, eu queria aqui traçar e distinguir 3 momentos que têm a ver com esta alteração estatutária, sendo que o primeiro momento aconteceu em dezembro de 2022, que foi a aprovação da Lei Quadro das Ordens Profissionais. E, do nosso ponto de vista, a Lei Quadro das Ordens Profissionais trouxeram aqui aspectos que entendo são profundamente negativos, tanto para o desenvolvimento desta autorregulação, que é absolutamente importante, como na preservação da independência técnico-científica desta profissão e, enfim, aqui que toca diretamente com a qualidade dos cuidados de saúde. Depois tivemos aqui outro momento, se eu posso chamar o segundo ato, se é que isto é, enfim, um processo em 3 atos, que foi a discussão que houve, o diálogo, talvez, que houve com o Ministério da Saúde. E eu reconheço que houve aqui aspectos cuja sensibilidade do Ministro da Saúde permitiram que fossem melhorados e alguns deles aprimorados, outros até retirados, outros que não faziam sentido. A discussão com o Ministério da Saúde foi muito relevante, foi muito importante e permitiu, enfim, que aqui algumas situações que nós consideríamos gravosas não viessem a acontecer, em primeiro lugar, na apresentação do documento do Governo, e mesmo depois da apresentação do documento do Governo, alguns desses aspectos foram melhorados. E nós, finalmente, temos aqui o terceiro aspecto, com os senhores deputados, que irão ter que tomar, obviamente, a decisão final sobre aquilo que serão os estatutos das ordens, o estatuto da Ordem dos Médicos, e, por isso, trazia aqui alguns pontos, muito rapidamente, que eu julgo que serem importantes e fundamentais. O primeiro é a manutenção, porque nós sabíamos que ela estava posta em causa, até por fruto, enfim, de um relatório da Autoridade da Concorrência, que é a obrigação da inscrição na Ordem dos Médicos para poder exercer medicina em Portugal. Portanto, esta supervisão, este acompanhamento permanente, esta auditoria permanente da Ordem dos Médicos sobre a atividade médica, do nosso ponto de vista, é absolutamente fundamental para se poder garantir permanentemente a qualidade individual dos cuidados de saúde que são prestados. Nós sabemos que a autorregulação não passa só por uma autorregulação institucional, ela passa também por uma autorregulação individual. Os médicos juram um juramento, o juramento de Hipócrates, e, portanto, têm aqui compromissos morais, éticos, deontológicos, que têm que assumir permanentemente ao longo da sua vida. E, respeito a isto, um ponto que foi introduzido durante a negociação com o Governo, mas que eu pedi aqui com os senhores deputados a tendência aqui a uma proposta de densificação, que é o ato médico. O ato médico não estava na proposta inicial, felizmente foi introduzido, será a primeira vez que os médicos têm a definição do ato próprio dos médicos consagrados em lei, não o tinham. É um ponto positivo, mas entendemos que, respeitando o espírito daquilo que já está inscrito na proposta que foi enviada pelo Governo, a Ordem dos Médicos gostaria, se os senhores deputados depois o permitissem, que nós pudéssemos densificar, mais uma vez repito, respeitando aquilo que já é a proposta do Governo, mas gostaríamos aqui de densificar, enfim, explicitar melhor aquilo que nós entendemos por atos próprios dos médicos, o chamado ato médico.
e, se fosse permitido, nós até ao final da semana iríamos entregar a nossa proposta mais densificada. O papel da formação médica, eu pedia-vos aqui uma especial atenção para este ponto. A Ordem dos Médicos é reconhecida internacionalmente, nomeadamente na União Europeia, pela qualidade, pela exigência que incute na formação médica. A Ordem dos Médicos tem um papel aqui enquadrador e define aquilo que tem que ser a formação médica em Portugal e audita essa formação médica. E isso tem permitido a Portugal gozar de privilégios que poucos países gozam, que é de ver os seus médicos serem aceitos em qualquer país da União Europeia, vista a sua formação ser uma formação de elevada qualidade e de grande excelência. E este dispositivo da formação médica, tal como tem sido construído nestes últimos anos, tem funcionado de forma perfeita, direi, ou muito boa, pode sempre ser melhorada, mas o que a Ordem dos Médicos pretende é manter o papel que tem na formação médica e até, enfim, ganhar aqui um papel ainda mais determinante nesse aspecto. Eu iria passar muito rapidamente, porque o meu tempo provavelmente já acabou há 9 segundos, portanto vou ser muito rápido. Eu vejo com imenso desagrado as questões que foram introduzidas na Lei Quadro, nomeadamente a questão de elementos externos à Ordem dos Médicos em órgãos tão sensíveis e tão importantes como os conselhos disciplinares, onde são discutidas matérias muito técnicas, de grande complexidade, que mesmo para os próprios médicos muitas vezes são difíceis de entender e que merecem aqui um cuidado muito especial. Portanto, entendemos que não irá beneficiar em absolutamente nada o acrescento de elementos externos à Ordem dos Médicos. Mesma coisa, direi, para o Conselho Superior. O provedor do médico, da Ordem dos Médicos, é para mim algo que não faz sentido absolutamente nenhum, ter como obrigação não ser médico. Portanto, o provedor que tem que defender os doentes, que tem que conhecer das matérias clínicas e de matérias médicas, para poder defender os doentes, pode ter qualquer profissão, pode ter qualquer conhecimento do ponto de vista técnico, excepto o conhecimento médico, que é para aquilo que ele é designado. Finalmente, e eu termino com um aspecto que é de preocupação, que é o artigo 97, número 3, que permite a atribuição de forma transitória dos títulos de médico ou de médico especialista. Eu queria relembrar aos senhores deputados, e este aspecto é um aspecto importante, que existem diretivas que definem perfeitamente aquilo que tem que ser, enfim, as habilitações dos médicos em áreas específicas, nomeadamente as áreas de especialidade, e essas diretivas europeias têm a ver fundamentalmente como objetivo a proteção dos doentes, a qualidade dos cuidados prestados no quadro da zona da União Europeia. E o que as diretivas nos dizem, e definem muito bem, é quais são as habilitações que cada uma das especialidades tem que ter no espaço europeu. Está determinado que quem atribui estas especificações são as ordens profissionais em cada país. Seria para nós incomportável, obviamente, o Estado português reconhecer habilitações de médicos ou de médicos especialistas a médicos provenientes fora da União Europeia, sem que eles sejam reconhecidos precisamente pelas diretivas que explicam isso muito bem. E obrigaria, obviamente, a Ordem Portuguesa a reportar à União Europeia que, neste domínio, as diretivas não estão a ser respeitadas em Portugal. Dito isto, eu estou, obviamente, disponível para os contributos dos senhores deputados. Eu venho aqui, obviamente, para dar a opinião da Ordem dos Médicos, mas também para ouvir aqueles que são os contributos que muito nos interessam, para depois podermos entregar, enfim, uma proposta consistente na sequência desta reunião. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigada a nós, Sr. Bastonário, pela reflexão que partilhou connosco. Quando fizer chegar esse documento, ele será partilhado com todos os grupos parlamentares. E é a vez de ouvirmos precisamente os grupos parlamentares e começamos pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, pela Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Sr. Bastonário, cumprimento a si e toda a delegação que o acompanha. É sempre com muito gosto que os recebemos na Assembleia da República
e ouvimos os contributos importantes que têm para nos trazer, principalmente num processo legislativo tão complexo como é este. Como sabem, são muitas as ordens, são muitas na área da saúde, mas é evidentemente a Ordem dos Médicos tem um papel fundamental, é muito antiga, é muito ouvida, e foi com muito agrado que ouvi as palavras do Sr. Bastonário no sentido de centrar o papel da Ordem dos Médicos, diferenciando dos sindicatos e de outras. Portanto, foi com muito agrado que ouvi e agradeço desde já os contributos que nos enviaram. Queria começar também por dizer que, apesar de sabermos que o tempo foi curto para este trabalho complexo e enorme em relação às alterações que são pretendidas, nós sabemos que houve um diálogo e uma aproximação. E, portanto, é com esse espírito que eu penso que vamos continuar. Sei que houve um diálogo e uma aproximação com o Governo, mas, evidentemente, que nós, enquanto deputados, estamos conscientes de que os vossos contributos são essenciais para o nosso trabalho. São várias as questões. Eu iria começar por dizer que achava que a Ordem dos Médicos, isto com alguma ironia, não me levem a mal, estava razoavelmente satisfeita com as alterações, mas evidentemente que, estando nós na especialidade, temos que ter um olhar mais rigoroso. No que diz respeito às competências próprias do órgão executivo, sabemos que há aqui algumas questões. Também no que diz respeito às incompatibilidades, eu gostava de, se o Sr. Bastonário pudesse esclarecer um pouco o que vos preocupa no que diz respeito às incompatibilidades. Também no Estatuto, o que diz respeito à manutenção da inscrição na Ordem dos Médicos e a questão da densificação do ato médico. Como sabem, isto é uma questão, o ato médico e os atos próprios é uma questão que não é só da Ordem dos Médicos, mas de facto é muito mais premente quando falamos da Ordem dos Médicos. Portanto, são várias questões, aguardamos com todo o interesse essa densificação que anunciaram que vão enviar e que a senhora Coordenadora também já manifestou a nossa disponibilidade para a receber quanto antes. E no que diz respeito aos aspectos negativos, ou seja, ato médico, a questão das incompatibilidades, quais são os problemas principais e as competências do órgão executivo, também se pudesse esclarecer um pouco o que está no espírito dessa densificação e dessas alterações e da vossa proposta, era importante nesta fase do nosso processo legislativo. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. É a vez de ouvirmos o grupo parlamentar do PSD e eu dou a palavra à Sra. Deputada Helga Correia. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimento a Sra. Coordenadora, Sras. e Srs. Deputados, e um cumprimento especial à Ordem dos Médicos, na pessoa do Sr. Bastonário, Dr. Carlos Cortes, e a toda a equipa que hoje está aqui presente nesta audição. Agradecer desde já a exposição inicial e os contributos que já deixaram e que ainda vão enviar a este grupo de trabalho. E se me permitem uma primeira palavra antes de iniciar propriamente dito na audição, a todos os médicos pelo papel que desempenham no Serviço Nacional de Saúde e esperando, Sr. Bastonário, que amanhã a reunião com o Sr. Ministro da Saúde tenha bons frutos, porque dependente disso também o trabalho que vocês prestam junto dos utentes também certamente será um trabalho muito mais profícuo, muito mais imbuído no espírito de cooperação com todos. Eu acho que isso é importante, esse bom relacionamento que possa existir e aquilo que será a luz e os frutos que possa ter a reunião da manhã. Depois, uma outra palavra relativamente ao processo
a este processo, que é um processo que está a ser conduzido com um ritmo acelerado, um processo de especialidade que está a ser feito no sentido de dizer que querem ouvir todos, mas na realidade estamos num caminho que no final de contas estamos a ouvir, mas muito pouco tempo vamos ter para poder analisar com muita atenção tudo aquilo que são os contributos que têm vindo as ordens profissionais deixar a esta casa, e este é um processo que não pode ou não deveria ser acelerado por uma atitude menos prudente do Governo em ter deixado chegar a este ponto, quando já sabia de antemão que tinha metas e marcos para cumprir do PRR, e só a meia dúzia de dias de concluir, dá um prazo à Assembleia da República de concluir todo o processo até o dia 13, e as ordens e aquilo que são os contributos que as ordens nos deixam não podem ser prejudicadas nesse sentido, nem nesse sentido, nem com o voto contra do Partido Socialista, mas estamos aqui nesse processo de especialidade e tentamos contribuir da melhor forma. E, Sr. Bastonário, pegando naquilo que foram as suas palavras relativamente no contexto da apresentação desta proposta, referiu que a alteração ao Estatuto das Ordens, e cito, precisa de ser uma instituição autónoma e independente do poder político, pois só assim pode cumprir a sua missão, e volto a citar, de garantir a segurança dos utentes e oferecer os melhores cuidados de saúde. E pergunto se considera que esta proposta é compatível com aquela afirmação, isto é, que não pode causar, não pode pôr em causa a independência e a autonomia da Ordem dos Médicos. Depois, no parecer que nos envia e ao qual agradecemos, refere que a proposta de lei se mantém desadequada e desproporcional, antevendo que múltiplas soluções que o legislador quer impor irão dificultar o funcionamento, com prejuízo para os médicos e os doentes. Já referiu aqui que houve algumas coisas que foram acomodadas, no entanto, gostaria de saber se esta sua afirmação mantém-se válida e que propostas apresenta a Ordem para obviar essas desadequações à proposta de lei do Governo, para além daquelas que já teve a oportunidade de dizer. Depois, uma das discordâncias também da Ordem diz respeito ao provedor do destinatário médico, o qual, como referiu, não pode ser médico e, não sendo médico, não tem conhecimento das matérias da vossa área. Dizer que isto, que naturalmente decorre da Lei de Enquadramento, a Lei 12 de 2023. Para além disso, há também, na proposta de lei, a questão das incompatibilidades entre os titulares dos órgãos médicos, e a esse respeito perguntar se, ou antes disso dizer que a proposta também, na alteração que faz à linha D do número 3 do artigo 17 do Estatuto da Ordem dos Médicos, que a titularidade de órgãos na Ordem seja ainda incompatível com o exercício de quaisquer funções de dirigentes superiores em estabelecimento de ensino superior público e privado de medicina ou equiparada, proíbe que não, e este caso não decorre desta lei. Pergunto-se neste sentido, cabe perguntar se a Ordem concorda com esta última incompatibilidade ou se considera a mesma desprovida de sentido de razão. Depois, para concluir, Senhora Coordenador, há aqui outras questões que sei que para a Ordem são complicadas e que diz respeito ao Conselho de Supervisão, que é mais uma decorrência da Lei de 12 de 2023, o que torna aqui algumas dificuldades naquilo que seria alguns ajustamentos. E depois, finalmente, perguntar, Sr. Bastonário, há aqui saber qual é a posição relativamente da Ordem relativamente aos artigos 96A e 95B da proposta de lei em presença, e que se refere às competências dos médicos relativamente àquilo que é o seguro obrigatório de responsabilidade civil profissional que pretendem introduzir com esta nova lei. Muito obrigada. Obrigada a nós, Sra. Deputada Helga Correia. É a vez de ouvirmos o Grupo Parlamentar do Chega e dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Galveias. Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Começo por cumprimentar o Sr. Bastonário, Dr. Carlos Cortes e todos os membros da Ordem dos Médicos aqui presentes. E como nota prévia, tenho a dizer que na votação de 19 de julho de 2023, o Chega votou contra a proposta de lei 96, uma proposta de lei a qual se destaca pela eliminação das restrições de acesso a determinadas profissões. Incluem a redução de barreiras de acesso às profissões, com especial enfoque nos jovens que procuram ingressar nessas áreas,
com o fundamento de mitigar a precariedade dos estágios, garantir transparência e fortalecer o trabalho de interesse público das ordens. Esta reforma escuda-se nas recomendações nacionais e internacionais, sendo uma das reformas de destaque do PRR. Nos diversos estatutos procuram garantir a liberdade de acesso e exercício da profissão, proibir atividades reservadas sem base na lei, dignificar os estágios e alargar as competências do órgão de supervisão, conferindo-lhe demasiado poder, como aliás é ponto comum a vários pareceres recebidos de diversas ordens. Destaca-se a obrigação de remuneração para os estágios e a eleição de membros externos para o órgão de supervisão, nomeadamente a criação de um provedor externo, também este remunerado. O PS, à semelhança do que fez com as próprias ordens, está agora a pressionar ilegitimamente a Assembleia da República, os grupos parlamentares, assessores e funcionários. Ou à lei das ordens até 13 de outubro, ou perdem-se as verbas do PRR. Isto é um convite claro a que não se faça um escrutínio sério do que está a ser proposto, que não sejam consideradas centenas de propostas de alteração propostas pelas ordens, nem que exista uma verdadeira reflexão sobre a matéria. Uma vez mais, o poder absolutista do PS a imperar nesta Casa, que se quer democrática e que deveria acolher com bom senso considerações que impactam diretamente no futuro dos profissionais, na qualidade dos serviços prestados e, sobretudo, no interesse do público. Por outras palavras, com este aceleramento estonteante, o país terá de ficar com uma lei que é má, que está repleta de erros, que afeta negativamente milhares de profissionais por total incompetência do Governo. Acrescentar que pelo menos 20 ordens profissionais refutam que a revisão do seu regime jurídico seja exigência do PRR. O Conselho Nacional das Ordens Profissionais declarou mesmo que, e cito, tal exigência não corresponde à verdade. Em que é que ficamos? Estamos ou não a ser chantageados? Sr. Bastonário, senhores membros da Ordem dos Médicos, concordam com o ex-coordenador da Comissão para a Reforma da Saúde Pública, Mário Neves, que referiu publicamente que esta proposta de lei constitui uma, e cito, violenta e escandalosa tentativa de liquidação de elementares competências legais da Ordem dos Médicos e de ingerência política e governativa na autonomia e independência técnico-científica da profissão médica? Como é que a definição do ato médico para delimitar as atividades próprias da profissão médica pode impactar a harmonização das atividades profissionais na área da saúde, nomeadamente os profissionais de terapêuticas não convencionais que se encontram regulamentadas? A profissão médica tem sido regulada e supervisionada entre pares, cumprindo as melhores práticas de regulação da profissão. Como veem, Vossas Excelências, este novo órgão constituído maioritariamente e presidido por pessoas que não são médicos e que poderá intervir na definição das regras dos estágios profissionais e das especialidades médicas, sem o imprescindível conhecimento técnico e científico. E, por fim, considerando a necessidade de garantir a transparência e a separação adequada de funções em órgãos de supervisão, gostaríamos de questionar a Ordem dos Médicos sobre a prática de permitir que o órgão de supervisão decida sobre a remuneração do provedor, que é membro do órgão, e também decida sobre a remuneração dos restantes membros. Qual a proposta da Ordem dos Médicos de forma a garantir uma estrutura de remuneração justa e alinhada com as competências e designações dos órgãos, sem conflitos de interesse? E ainda para terminar, em julho de 2023, 4.690 médicos estrangeiros estavam inscritos na Ordem dos Médicos. Qual foi o processo de acreditação destes médicos e se entende, Vossa Excelência, que estas autorizações de exercício vão resolver ou ajudar a resolver o problema de falta de médicos? Muito obrigado. Obrigada a nós, Sr. Deputado. É a vez de ouvirmos o Grupo Parlamentar do PCP e eu dou a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia. Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Senhores deputados, cumprimento o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos e os restantes dirigentes. Como nota prévia, de sublinhar que o PCP lamenta que também as ordens representativas das várias profissões reguladas estejam confrontadas com o mesmo problema que estão os grupos parlamentares, no sentido de estarem confrontados com um calendário extraordinariamente exigente, apertado e incompreensível,
e incompreensível, desde logo, face à extrema complexidade da matéria que estamos a discutir. É uma tarefa, eu diria, mais que homérica, que temos pela frente, o que implica, porventura, o risco de cometermos erros e falhas que podem ser prejudiciais para a vossa atividade e para a vossa missão e, em última análise, para a defesa dos interesses, nomeadamente dos doentes, no vosso caso. Bom, eu, sem mais delongas, gostaria de colocar aqui algumas questões. Desde logo sobre os atos médicos, os atos próprios. O Sr. Bastonário anunciou que enviará oportunamente um documento a procurar densificar um pouco mais esta norma, portanto, o artigo 96A, que justamente regula esta questão, mas eu gostaria que, se fosse possível, dar-nos alguns exemplos, o pudesse fazer desde já. Eu estou a pensar, por exemplo, em dois atos que me parecem absolutamente centrais, para além do diagnóstico, etc., que é a competência para emitir o certificado de incapacidade temporária, o CIT, se sim ou não é exclusivamente do médico e é irrenunciavelmente do médico, assim como em relação à prescrição terapêutica, se deve ser exclusivamente do médico ou se pode ser partilhado com outras profissões, que a proposta diz legalmente autorizadas. Há quem proponha, em relação a outras profissões que não a vossa, profissionais legalmente autorizados, o que é um pouco diferente. Estava eu a dizer que, em relação aos atos partilhados, quais são aqueles que podem ser partilhados e designadamente tendo em conta o número 6 do artigo 96, aqueles que podem ser executadas por outras profissões legalmente autorizadas. Colegas vossos de outras ordens colocam a questão, ainda à minúcia de dizer o que deve estar regulado, são as pessoas legalmente autorizadas ou com competência reconhecida para o efeito. Sr. Deputado, eu peço desculpa de interromper, eu parei o seu tempo, porque julgo que ajudaria o Sr. Bastonário a repetir os dois exemplos. Creio que estava a pedir para repetir a prescrição terapêutica. A prescrição terapêutica. Se sim ou não é exclusivo ou pode ser partilhado. Enfim, porque todos nós no dia-a-dia vemos ou ouvimos outros profissionais intervir nesta área. Gostaria também que desenvolvesse um pouco o tema das incompatibilidades aqui previstas e outras que poderiam acrescentar. E, finalmente, em relação às sociedades multidisciplinares, que também para os médicos são possíveis. E gostaria de saber a vossa opinião relativamente aos limites, isto é, de intervirem em sociedades multidisciplinares profissionais de outras áreas ou até pessoas coletivas. Eu estou a pensar nos fundos de investimento, nos seguros, nas sociedades de gestão de participações, etc. De que modo é que isso pode configurar um risco para a própria independência dos médicos? Se sim, é uma preocupação da Ordem, e que limites é que propõe? E disse, muito obrigado. Obrigada a nós, Sr. Deputado. Concluída que está esta ronda pelos grupos parlamentares, é a vez de ouvirmos novamente o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos. Terá 10 minutos. Tendo em conta a latitude das questões, tentaremos ser um pouco flexíveis na compreensão desse tempo de resposta e, portanto, o Sr. Bastonário tem então a palavra de novo para responder a estas e outras questões que entenda pertinentes.
Desculpe. Tenho que repetir? A forma como olhamos para a saúde em Portugal e como a queremos desenvolver. Um dos aspectos que está referido no Estatuto e que se mantém, felizmente, é que o principal papel da Ordem dos Médicos é defender a qualidade dos cuidados de saúde. Por isso, defender os doentes. E, nesse enquadramento, obviamente, há aqui um papel absolutamente fundamental de regulação da Ordem dos Médicos junto dos seus associados. Mas a nossa primeira preocupação são os doentes e é a qualidade dos cuidados de saúde em Portugal. Portanto, todo o dispositivo que a Ordem dos Médicos tem construído ao longo dos anos é precisamente para ajudar nisso. O que eu queria, em minha intervenção inicial, tocou nesse aspecto, porque para mim acho que é relevante, é nós pensamos, o Estado pensar, os senhores deputados pensarem aquilo que querem para a saúde, se querem verdadeiramente ter alguma autorregulação, isto é, ter órgãos técnicos completamente independentes, que não estejam sujeitos a nenhuma interferência externa, ou então se queremos ter uma intromissão externa mascarada de autorregulação e de independência, que é isso que me parece que está vertido neste momento nos estatutos das várias ordens profissionais. E eu digo isto porquê? Porque me preocupa muito, fundamentalmente, e sempre o tenho dito, desde as negociações, eu não gosto de chamar negociações, desde o diálogo que estabelecemos com o Ministério da Saúde, como nas várias intervenções públicas. A Lei Quadro, que foi aprovada em 2022, no final de 2022, aqui na Assembleia da República, do meu ponto de vista, fere de morte a independência das ordens profissionais. E cria aqui uma intromissão que eu acho que pode ser perigosa. Eu estimo, e os senhores deputados serão melhores conhecedores do que eu sobre a matéria das leis que são aprovadas, mas normalmente, quando nós alteramos as leis, é porque algo tem que ser aperfeiçoado e algo tem que ser melhorado porque não estava a funcionar adequadamente. No que diz respeito à medicina em Portugal, é por demais evidente, e eu tenho aqui, inclusivamente, um documento que eu queria entregar aos senhores deputados, eu entrego à senhora coordenadora, que é uma carta de apoio de todas as organizações médicas europeias, de apoio à posição da Ordem dos Médicos. Quero aqui salientar que é um facto inédito na União Europeia, todas as organizações que representam os médicos estarem a apoiar uma organização médica de um determinado país, mas sentiram a necessidade de o fazer. E porquê? Porque em todas aquelas que são as atribuições, eu vou passar aqui em revista 2 ou 3, que a Ordem dos Médicos tem, nomeadamente na parte técnico-científica, a Ordem dos Médicos é absolutamente irrepreensível. A Ordem dos Médicos tem 92 colégios de especialidade, de subespecialidade e de competência. Não há outra instituição em Portugal que tenha esta capacidade técnico-científica de dar uma resposta ao país. E aquilo que a Ordem dos Médicos pede, e tem pedido sucessivamente, e tenho feito, enfim, tenho feito formalmente junto das instituições do Ministério da Saúde, da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, da Direção-Geral de Saúde, e por vezes tenho que o fazer publicamente, para ser melhor ouvido, mas aquilo que a Ordem dos Médicos pretende, e fazendo de mim até aqui palavras das senhoras e dos senhores deputados, é assumir plenamente o seu papel técnico-científico. E para o poder assumir plenamente e com segurança e tranquilidade para todos os portugueses, esse papel técnico-científico tem que se revestir de uma total autonomia técnico-científica. Não faz sentido nenhum existirem, neste momento, existir no Estatuto das Ordens Profissionais, um órgão de supervisão, cuja maioria dos seus membros, 60%, não podem ser médicos. Como não faz sentido nenhum, nestas matérias altamente complexas, e eu confesso-vos a minha grande preocupação, ter que existir mais de 30% dos seus membros que não podem ser médicos dentro dos conselhos disciplinares. Aqui, com uma sensibilidade acrescida para estas questões técnico-científicas complexas e para outras questões, obviamente, enfim, de confidencialidade, de um conjunto de aspectos que terão que ser, obviamente assegurados. Portanto, a questão formativa também, a questão formativa está acima de qualquer suspeita. Como sabem, os médicos portugueses são muito bem formados em Portugal, também muito fruto
da exigência da Ordem dos Médicos, mas também aqui de um sistema tripartido em que está incluído o Conselho Nacional do Internato Médico, que é um órgão da ACSS, que tem as competências logísticas de aplicar esta formação médica, e depois, enfim, o papel do Ministério da Saúde, através das várias instituições de saúde, dos hospitais e dos centros de saúde, e outras instituições. Mas para vos dizer que também está acima de qualquer suspeita. Portanto, eu não vejo aqui nenhum motivo para, nestas questões, ter havido uma alteração. Eu posso pôr, e tenho que ser honesto e transparente nesta matéria, posso pôr aqui alguma melhoria. Posso considerar que é preciso alguma melhoria da Ordem dos Médicos naquilo que diz respeito à autodisciplina. Mas essa melhoria está a ser feita. Nós temos consciência que a Ordem dos Médicos tem que assumir ainda melhor o seu papel naquilo que tem a ver, enfim, com a sua função de exercício deontológico da profissão. Isso está a ser desenvolvido, eu tenho consciência disso, a direção da Ordem dos Médicos tem plena consciência disso. Portanto, eu confesso-vos que ao dia de hoje não percebi ainda a necessidade da alteração estatutária, fundamentalmente, da Ordem dos Médicos. Agora, respondendo e fazendo este enquadramento mais lato, eu penso que já respondi aqui algumas das questões, mas respondendo aqui a algumas questões mais precisas, em relação, e foi falado por vários senhoras e senhores deputados, em relação às incompatibilidades. Eu penso que se refere às incompatibilidades dos médicos que possam ter cargos de responsabilidade superior. Eu penso que é isso que se estão a referir. Pronto. Esse aspecto também foi alvo de uma discussão longa. As nossas reuniões com o Ministério da Saúde, e tinham que ser, foram reuniões muito demoradas, porque discutimos cada um dos pontos da proposta do Governo. Em relação à proposta inicial, há uma melhoria. Eu tenho que reconhecer, porque a proposta inicial era de incompatibilidade com todos os cargos intermédios. E isso era um desastre absoluto para a Ordem dos Médicos, porque se assim fosse, a maioria, provavelmente, dos meus colegas que estão aqui comigo, teriam que sair da sala porque já não poderiam ser dirigentes da Ordem dos Médicos. Eu próprio, mas eu demiti-me quando assumi o cargo de bastonário, era diretor de serviço, e aquilo que estava vertido na proposta inicial era que um diretor de serviço não poderia ser dirigente da Ordem dos Médicos. Tendo em conta o número de colégios e de órgãos que nós temos, que representam à volta de 800, 900 médicos peritos a trabalharem para a Ordem dos Médicos. Seria esvaziar um órgão importante, precioso, para o desenvolvimento da medicina e da saúde em Portugal. Portanto, em relação a esta matéria, enfim, a informação que eu tenho é que foi alterado, penso que se mantém essa alteração no documento que os senhores deputados têm, a incompatibilidade é feita com os detentores de cargos, chamados cargos, enfim, da administração pública, cargos superiores da administração pública. Superiores da administração pública serão, por exemplo, diretores clínicos, o diretor-geral da Direção-Geral de Saúde, enfim, cargos semelhantes, que para nós faz todo o sentido que possa haver aqui esta incompatibilidade. Não compreendo, confesso-vos, porque há aqui um estigma, muitas vezes, que é colocado nos sindicatos, em relação à sua participação, nomeadamente em órgãos consultivos da Ordem dos Médicos. Os colégios são órgãos consultivos, os conselhos nacionais sobre matérias tão importantes como matérias deontológicas, como matérias da construção da formação médica, sobre a avaliação daquilo que é a carreira médica. Não compreendo a incompatibilidade de dirigentes sindicais em relação a esta matéria, porque a Ordem dos Médicos não tem funções, nem nunca teve, nem nunca mostrou querer ter funções sindicais. Uma coisa é saber diferenciar a intervenção pública, e a Ordem dos Médicos não deixará de ter, da intervenção sindical e laboral, que é exclusiva dos sindicatos médicos. A questão que me foi levantada por uma senhora ou um senhor deputado, não me recordo agora muito bem, sobre a questão do seguro obrigatório. Esse seguro obrigatório, enfim, já existe, e a Ordem dos Médicos é que o financia. Portanto, é a Ordem dos Médicos, ele é, em grande parte, devia ser melhorado, mas, enfim, são os fundos possíveis que a Ordem dos Médicos que tem. Neste momento, todos os médicos têm um seguro obrigatório, que tem que complementar, infelizmente, porque há várias áreas que não são abrangidas, mas isto já está contemplado.
Em relação ao ato médico, à questão do ato médico. Como sabem, a questão do ato médico é muito, muito importante para os médicos, precisamente para evitar... Não é uma questão, mais uma vez, colocando desta forma, não é uma questão médica, é uma questão do doente, é uma questão da pessoa que necessita de cuidados de saúde. Saber que, do outro lado, quem a está a tratar tem todas as competências para poder tratar. A Ordem dos Médicos, como sabem, defende a ciência, defende aquilo que é a verdade científica, luta contra o charlatanismo, luta com o negacionismo da ciência. E, portanto, o ato médico é precisamente a forma que nós temos de preservar esta segurança e a qualidade dos cuidados de saúde. Não me passa pela cabeça que muitos dos atos que são próprios dos médicos possam vir a ser desempenhados por outras profissões. Agora, todos os atos que os médicos desenvolvem, alguns deles podem ser desenvolvidos por outras profissões. Eu ainda há pouco vinha a falar com os meus colegas, por exemplo, de uma administração intramuscular de um fármaco, que pode ser um ato médico, mas pode ser também um ato de outra profissão de saúde. Agora, há atos que são chamados atos de reserva, que são os atos exclusivos dos médicos. E esses, obviamente, só podem ser desempenhados por quem tem habilitações muito específicas para os poder desempenhar. E é precisamente essa formulação que iremos entregar, mas se o Sr. Deputado depois quiser, enfim, com mais precisão e mais rapidamente ter acesso a ela, ela já está, essa densificação já está vertida num regulamento que a Ordem dos Médicos publicou em Diário da República, regulamento número 698/2019, intitulado Regulamento que define os atos próprios dos médicos. E aí, e mais uma vez repito, até por respeito pelas negociações, pelo diálogo que foi tido com o Governo sobre essa matéria, tudo aquilo que está em linha com o que os senhores deputados já têm na vossa proposta, manter-se-á, mas densificando, explicando melhor que, efetivamente, quem pode atestar, pode passar um atestado médico, são os médicos. Quem pode prescrever são os médicos. Não obstante existirem outras profissões, a título de exemplo, e não queria muito estar a falar aqui das outras profissões, eu vim aqui fundamentalmente para falar dos médicos e não me, digamos, intrometer, já basta de intromissões, intrometer-me nas questões das outras ordens profissionais. Mas, a título de exemplo, os médicos dentistas, que já prescrevem. Podem prescrever determinada medicação, ainda bem que o fazem, para as patologias que tratam, na estrita reserva, obviamente, dessas patologias. Agora, aquilo que a Ordem dos Médicos não irá permitir, nem quer que possa ser permitido, enfim, nesta lei das ordens profissionais, é que isto seja aqui uma oportunidade para outras profissões menos qualificadas, menos habilitadas do que os médicos, possam desenvolver atos para os quais não têm competência. E, mais uma vez, eu não quero aqui entrar, e não entrarei nunca, nem à porta fechada, nem publicamente, aqui em guerras absolutamente inúteis com outros profissionais. O que me importa aqui é a segurança do doente. É os melhores cuidados de saúde possíveis que o país tem a obrigação de prestar à sua população. E este é que é o único propósito que a Ordem dos Médicos tem, e é o único propósito que tem a apresentar, em primeiro lugar, as alterações que apresentou ao Governo, mas subsistem ainda aqui alguns aspectos que eu acho que têm que ser limados e têm que ser aprimorados, que apresentaremos hoje ou amanhã ainda aos senhores deputados. E eu alonguei-me porque me foi permitido pela excelentíssima coordenadora. Já concluiu a sua intervenção, Sr. Bastonário? Agradecendo, obviamente, a atenção. Nós é que agradecemos a sua disponibilidade e, sobretudo, o empenho na partilha desta reflexão, que julgo que agora será útil para os grupos parlamentares fazerem eles próprios a sua reflexão quanto à especialidade destas duas propostas de lei e, por isso, uma vez mais, agradecer à Ordem dos Médicos, à delegação aqui presidida pelo Sr. Bastonário, toda a disponibilidade em colaborar
com este órgão de soberania, com a Assembleia da República, no sentido de podermos ter um processo de especialidade que decorra da melhor forma possível e que, tanto quanto possível, vá ao encontro daquilo que são as preocupações transversais de toda a sociedade portuguesa quanto a estas questões, especificamente das ordens profissionais quanto ao seu próprio estatuto, e estamos empenhados, o grupo de trabalho está empenhado em concretizar estes avanços e estas mudanças que julgamos poderem ser essenciais para os diferentes setores da nossa sociedade, e os alertas que nos deixou, com certeza, serão alvo de reflexão por parte dos grupos parlamentares para a construção desse mesmo processo. E por isso, Sr. Bastonário, muito agradecemos a sua presença, a continuação de um ótimo trabalho. Senhores deputados, teremos dentro de 5 minutos a audição ao Conselho Superior de Obras Públicas. Muito obrigada. Muito obrigado.